Vamos para o que nos interessa? Ah, só espero que eu tô com lista, videoaula e tudo atrasado. Por isso que eu não Não, tô mas você mandando vai nada. conseguir organizar. Não sofre não, Alex, porque todo mundo está com tudo atrasado. Você não é a ovelha negra, não. Todo mundo Ah, está com bom. tudo atrasado. A Dani deve estar, a Aninha deve estar, a Lauana deve estar, a Lígia deve estar, o João deve estar. Todo mundo deve estar. É muito difícil você conseguir atualizar tudo o tempo todo, velho. Então, assim, vai fazendo o que você dá conta e não se esqueça, quando voltarmos, no momento que nós voltarmos, nós vamos fazer de tudo para atualizar esse conteúdo com vocês. Marcar o tarde se for preciso, entendeu? Atendimento individual para tirar dúvida. Nós vamos nos desdobrar, velho. Até 10 horas da noite a gente vai estar lá à disposição mesmo para ajudá-los com tudo que for preciso. Então, por enquanto, vai fazendo o lado de vocês, vai se dedicando, vai tentando, vai fazendo o que vocês conseguem fazer, sem muita cobrança, sem excesso, para você não se frustrar, para você não se desesperar, mas produza, 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 porque daí depois nós vamos tentar ajudá-los com tudo que for preciso, com tudo que for necessário. Vocês não estão sozinhos. Nós vamos ajudá-los o tempo todo com tudo que for preciso, tá? Fiquem despreocupados com relação a isso. Combinado, meninos? Vamos lá, Combinado. então? Vamos para o que nos interessa? Então, bora. Eu vou fixar aqui só o meu vídeo, vou deixar ele aqui como principal, só para a gente poder discutir agora, e discutir bem, os elementos ligados ao arcadismo. Semana passada, eu trabalhei com vocês o arcadismo. Eu comecei o arcadismo. E aí eu fui discutindo com vocês a contextualização histórica. Vocês lembram disso? De onde vem o arcadismo? Vem da Arcádia, região lá de Peloponeso, lembrou? Ah, tá, beleza. É um local que existe de verdade ou é um local apenas imaginário? Somente imaginário, certo? Portanto, o arcadismo valoriza o mundo das ideias, o mundo dos sonhos, do desejo. Quando ele exalta a natureza que ele exalta não é a natureza da fazenda do avô, não é a natureza da fazenda da avó. O que ele está exaltando é a natureza ideal, é a natureza plena, é a natureza projetada pelo campo das ideias, de fato, por isso ideal. Como o arcadismo valoriza o pensamento livre, porque esse pensamento livre é fruto do seu momento histórico, o iluminismo, eles querem superar aqueles problemas gerados por tudo que o barroco acabou construindo, né? Aquele período de retomada do pensamento medieval, aquela busca de Deus incessantemente, mas ao mesmo tempo aquela angústia, aquela dor. Agora o iluminismo, com a laicização do Estado, com a organização das ideias, com a busca da racionalidade, ele quer produzir uma literatura que seja símbolo da razão. E o que seria uma literatura, uma pintura símbolo da razão? Seria aquela literatura que valoriza a simplicidade. Quanto mais simples, melhor. O princípio da simplicidade é o princípio do pensamento do autor Arcade. Eu quero que vocês acompanhem, eu vou dividir minha tela com vocês, eu quero que vocês acompanhem isso daqui, ó. Quando a gente pensa no arcadismo, quando nós imaginamos esse movimento, o que nós temos que observar na construção dele? Quais são os pontos enquanto características que nós discutimos? A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é qual o sentido disso, qual a lógica de se valorizar as ideias ou o pensamento, de se buscar a simplicidade. Tem um sentido? Tem de ter, porque senão não é estética literária, não é escola literária. E se tem um sentido, como que eu vou construir esse sentido? Quais são os elementos mais importantes que eu vou gerar destaque? Ó, a linguagem Arcade, ela é uma linguagem que prioriza sempre aquilo que explica com facilidade as ideias. Professor, então se eu pegar um poema agora do arcadismo, eu vou ler e vou entender tudo, certo? Não necessariamente. Não necessariamente, porque existe um delay histórico de nós para eles, né, gente? Eles escreveram no século XVIII, 1780, 1790.
A linguagem simples naquele contexto já é para nós hoje uma linguagem um pouco mais difícil, né? Uma linguagem um pouco mais complicada. Então nós precisamos levar isso em consideração. Toda vez que nós discutimos a linguagem simples, o que é que você tem que observar? Os elementos que são característicos da construção do discurso. Aqui entra seu conhecimento gramatical. Você tem que observar se a frase tem muitas metáforas, vocês vão descobrir que não. Você tem que observar se a frase tem muitos hipérbatos, que são inversões da ordem, vocês vão descobrir que no arcadismo não. Vocês têm que observar se os períodos são muito longos, vocês vão observar que no arcadismo não, os períodos são, portanto, curtos. Então, a simplicidade da linguagem não tem a ver com termos que vocês conheçam ou termos que vocês desconheçam. Simplicidade linguística tem a ver com a estrutura da construção frasal. Pouco uso de figuras de linguagem, ordem direta sem os hipérbatos, períodos curtos, clareza de ideias, descrição racional. O autor Árcade quer pegar todos os excessos do barroco e acabar com eles. Tudo que o barroco fazia de tão exagerado, eu agora quero a simplicidade. Menos é mais. E, honestamente, eles estão certos nisso, vocês não acham? Menos é mais. Um vestido bem equilibrado para a mulher, uma roupa bem talhada para o homem, um cuidado com a maquiagem sem o exagero dos tons. Sempre menos é mais. O objetivo do Árcade era o equilíbrio. O equilíbrio era a beleza e a razão. O equilíbrio era a simplicidade, a harmonia dos traços de suas construções. Por isso que ele é fruto de um pensamento iluminista. Professor, eu estava estudando por conta, adiantando os conteúdos aqui, e sempre que se dizia sobre o iluminismo, eu pensava que esse era um movimento que valorizava demais a liberdade das ideias e, portanto, da política, do governo. Sinto muito, não é não. O período iluminista também é um período de despotismo. Vocês se lembram disso? O famoso despotismo esclarecido. O período iluminista valoriza a racionalidade, o entendimento da lógica, mas nós ainda temos governos absolutistas. O que vai acontecer ao longo do iluminismo é a saída do absolutismo e o alcance do liberalismo. Sim, no final do arcadismo, nós já não teremos mais tamanho poder nas mãos de um sujeito só. Por exemplo, o auge do iluminismo é a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa do final do século XVIII é o modelo destruído do absolutismo. É acabar com o absolutismo em sua essência. Então, quando eu paro para poder pensar nesses valores, eu tenho que me lembrar que o iluminismo ele dura um século todo. Ele dura do início do século XVIII até o final do século XVIII. Nem todos os países do início do século XVIII se libertaram do absolutismo. Por exemplo, a Inglaterra conseguiu, no final do século XVII, com a Revolução Gloriosa. Mas foi o primeiro grande país. O último grande país a se libertar do absolutismo é a França, com a Revolução Francesa, um século depois, exatamente. Entre Revolução Gloriosa e Revolução Francesa, nós estamos vivendo aqui ao longo de 5 gerações, porque se eu imaginar que cada geração dura 20 anos, do início de 1700 até o final de 1700, são 100 anos. Se passaram, no mínimo, 5 gerações. A cada 20 anos, uma nova. 5 gerações. É como se nós ecoássemos no seu tataravô até a sua geração. Mudou muito a maneira de ver o mundo entre seu tataravô e você? Pelo amor de Deus, é óbvio que sim. Esse é o período iluminista. A cada nova geração, novas conquistas, a cada nova conquista, uma nova transformação. Só que todos tendo noção de que deveriam perseguir a racionalidade, a objetividade. Por isso, esse segundo item aqui, gente, é tão importante. Afirmação orgulhosa da racionalidade. Valorização da razão, da verdade, da simplicidade, da clareza de ideias. Culto à simplicidade na construção da mesma, que eu já discuti com vocês. Portanto, os autores, eles buscavam a imitação dos clássicos. Pelo amor de Deus, para tudo e presta atenção nisso daqui. Imitação dos clássicos como? O autor Árcade,
quando valoriza a imitação, não confunda imitação com cópia. O que seria a imitação dos clássicos? Eu vou imitar os conceitos, as ideias, os métodos, as técnicas, mas eu não vou simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou criar originalidade. Eu te disse na última aula, galera, classicismo, arcadismo. O que você tem entre o classicismo e o arcadismo? O barroco, que está aqui, ó. Todo movimento se opõe ao movimento anterior e volta ao movimento anti-anterior. Significa que o arcadismo se opõe ao barroco e volta no classicismo. O clássico não era aquele autor renascentista que valorizava o pensamento da filosofia na antiguidade? Então, os autores aqui valorizam o pensamento clássico e valoriza os elementos ligados aos conceitos da antiguidade. Eu resgato aqueles valores, trago para a atualidade e potencializo essa imagem no presente. Por isso, gente, aqui a gente esbarra talvez na maior característica do arcadismo. Qual? Todo autor arcade, todo, sem exceção, está marcado, está definido por essa constante busca da imitação clássica. Imitação clássica. Isso é a marca indelével desse movimento. Significa que quando eu valorizo a natureza, não é a natureza do meu avô, lembra que eu já te disse isso? É a natureza clássica. Quando eu valorizo a razão, não é a razão que eu quero, é a razão que extrapola o sentido real. É a razão que volta à filosofia. Então, você está conseguindo associar isso? Você está conseguindo entender isso? Por isso que, para esses autores, há um enorme fingimento poético. Fingimento por quê? Todos eles são indivíduos ricos. Todos os autores arcades da Europa ou do Brasil fazem parte da aristocracia ou da burguesia da elite. Todos eles eram juízes, todos eles eram advogados, todos eles eram alferes, militares de carreira, comerciantes ricos, mineradores no Brasil. Todos tinham grana. Se eles quisessem abandonar tudo e fugir para o mato, comprar uma fazenda e morar lá, se enfiar lá dentro e pronto, estava resolvido. Só que o objetivo deles não era esse. Não era correr para a natureza que existe. Era correr para a natureza das ideias. E entendeu de onde que vem essa cópia do modelo clássico? Eu vou imitar os valores pela arte. Eu vou imitar os valores pelas ideias. O fingimento poético é uma consequência dessa busca dos valores clássicos. Daí eu colocar como última característica, olha aqui, ó, imitação da natureza, imitação da natureza campestre. Isto é, da ordem do equilíbrio que essa natureza apresenta, o que dá a mesma um caráter de paraíso perdido, um paraíso pleno, um paraíso absoluto. Entenderam até aqui? Professor, está meio confuso as características, então agora não vai ficar mais não. Olha o que eu fiz aqui para vocês. Ó. Acompanhe esse quadro. É um quadro para ficar bem óbvio, bem simples, bem marcante, o que você tem que observar no arcadismo. Quanto à forma do arcadismo, como é que eu tenho que observar o texto arcade na sua estrutura? O texto arcade valoriza o vocabulário simples. Vocabulário simples. Pode ser complexo para nós hoje, mas era simples naquele contexto. Seleção de palavras fáceis. Ordem direta das frases. Lembra que eu te falei agorinha? Eu organizo a ordem direta. Ausência quase total de figuras de linguagem. Quanto menor a presença das figuras de linguagem, mais claro se torna o texto. O que eles mantêm do barroco? Eles ainda mantêm do barroco o uso de versos decassílabos, o uso de sonetos, o uso de outras formas fixas, outras formas clássicas. Isso eles ainda usam, tá? E a questão dos pseudônimos. Lembra que há um fingimento poético? Se há um fingimento poético porque eu estou imitando os valores clássicos, eu não vou dizer quem eu sou. Eu vou criar um conjunto de valores que possibilite que os outros me conheçam, mas não pelo meu nome, mas sim por alguma coisa que extrapole a minha nomenclatura. Por isso, o uso dos pseudônimos.
Tomás Antônio Gonzaga é o autor de um dos pseudônimos mais conhecidos, o famoso Dirceu, da linda Marília. Lembram-se? Agora nós vamos entrar nesse poema, vocês vão ver. No campo do conteúdo, o que os autores valorizam no campo do conteúdo? Bom, valorizam muito a natureza, e quando se fala da natureza, são duas características. Pastoralismo, porque eu vou imitar a vida dos pastores, tentando viver de maneira simples, tentando buscar a simplicidade no estilo de vida. Volto a insistir pela 18ª vez. Por que eu imito a vida dos pastores? Porque eu quero ser um pastor de verdade? Não, porque é um fingimento poético. Vamos pensar assim, ó. Eu sou um juiz, eu trabalho com o que todos os dias? Com causas, com processos, com crimes, com problemas. Então, quando eu chego em casa e vou para a minha poesia, o que eu quero com a minha poesia? Eu quero me libertar dessas dores, dessas angústias, desses traumas, desses problemas. Então, eu crio uma personagem usando um pseudônimo e fujo para um universo onde lá eu sou feliz. Lá, como juiz, eu serei feliz? Não, porque na vida eu não sou feliz como juiz. Então, o que eu quero viver lá? Eu quero a simplicidade, o máximo dela. Porque quanto maior a simplicidade, maior o estágio de felicidade na concepção deles. Então, toda literatura Arcade é exatamente o que você está pensando. Toda literatura Arcade, ela não passa de um grande fingimento. Toda literatura Arcade é um grande devaneio, uma fuga da realidade. Eles vão usar a arte para se transportar para um outro contexto, para fugir daquela determinada realidade, para tentar dar sentido à sua existência. Porque quanto maior a possibilidade de extrapolar a realidade, maior a possibilidade de entender alguma coisa que lhe possibilite felicidade. É isso que eles querem, a felicidade em sua totalidade. Por isso, quando eu me projeto junto à natureza, ou eu imito a vida dos pastores, ou simplesmente eu exalto o princípio da natureza pela natureza, o bucolismo. A palavra bucolismo significa idealização da vida campestre. Idealização da vida campestre. Ok? Então, são todos autores bucólicos, porque eles idealizam a vida campesina. A valorização dos elementos da cultura greco-latina ou greco-romana, porque eu estou restaurando as ideias da antiguidade. Lembrou disso? Então, eu valorizo o princípio da antiguidade. Convencionalismo amoroso. O que significa convencionalismo amoroso? O que seria uma convenção amorosa? Convenção amorosa, gente, nada mais é que um conjunto de valores ou conceitos pré-estabelecidos. O que esses autores fazem? Eles exaltam a mulher, mas eles exaltam a mulher de maneira super respeitosa, cuidadosa, sem sensualidade, sem erotização, sem sexualização da mulher, de maneira simples e natural. Entendeu? Por isso que nós chamamos de convenção. Convenção seria o mesmo que fazer a corte, rodear toco, exaltar a mulher de maneira delicada. Seria falar dos olhos, da beleza, da luz que emana dela, não das coxas, não da cintura, não do colo. Não, não, não. Eles são muito cuidadosos no trato. Por isso a gente chama esse cuidado excessivo de convenção. Eles têm esse enorme convencionalismo amoroso. Idealizam a mulher? Sim, obviamente, idealizam. Mas é uma idealização cuidadosa, respeitosa. Extremamente racionalistas e iluministas. Iluminista porque é um contexto de época, né? Aí você vira para mim e fala assim, professor, eu me lembro no primeiro e no segundo ano dos meus professores falando sobre uns termos em latim. Será que por um acaso seriam esses daqui? Sim, eles valorizam muito elementos ligados ao latim, porque todos esses elementos definem sua essência, definem seu pensamento. Usar os termos em latim é valorizar a racionalidade pela antiguidade. Mas observem que todos os termos têm a ver com simplicidade e natureza. Pastoralismo e bucolismo, quer ver? Fugere urbem significa fuga da cidade. Eu vou fugir do espaço que eu vivo. Eu vou fugir do meu ambiente. Eu vou fugir do meu lugar de origem. Eu fujo desse espaço aqui. Eu vou para um outro contexto onde lá eu serei feliz. Que espaço ele tanto quer? A natureza.
Por que eu vou voltar para a natureza? Porque eu não preciso de muito para viver. Gente, eu sei que o nosso tempo é nosso inimigo sempre, em sala de aula aqui, mas deixa eu te falar um negócio. Você não está percebendo isso, não? Você não está percebendo na sua vida o tanto que você precisa de pouco para viver? Esse período de quarentena não está te mostrando isso com muita clareza? Se você parar e pensar num cara que tem muito dinheiro, muito dinheiro. Aqui na sala deve ter uns 10 assim, né? Então, se você pensa em alguém que tem muita grana, que mora num apartamento de 300 metros. 300 metros, parceiro. Sim, a aula está sendo gravada. Inclusive todas essas bobagens que eu estou falando, viu? Se você mora num apartamento de 300 metros, sabe aquele apartamento que a sala dá para você jogar bola? Pois é. Ou se você mora num condomínio fechado, com aquele lotão assim de 800 metros, 1000 metros, sabe? Pois é, velho. Indiferente do dinheiro que esse cara tenha na conta dele, nesse exato momento, ele está exatamente confinado como você está. Aí você fala assim, professor, é muito diferente, porque meu apartamentozinho aqui é muito pequenininho, minha casinha aqui é miudinha demais. Cara, se você está tendo acesso a essa aula, você tem acesso ao mundo, que é o mesmo acesso que ele tem. Talvez a conexão dele seja até mais rápida, é óbvio, né? Mas ele tem o mesmo acesso que você tem. E num período de quarentena, onde você não pode viver o mundo externo, o que adianta ter muito dinheiro? O que adianta ter muito status? Você descobre que você precisa de pouco. Eu vi um meme muito massa esses dias que se casa com uma luva nisso que nós estamos discutindo. Gente, tem roupa minha no guarda-roupa que tá achando que eu morri, porque eu não uso já tem 2 meses. Minhas roupas de festa estão todas querendo cometer suicídio. Elas não existem mais. Eu não uso. No máximo uma camisetinha, tá vendo? Pronto. Mas eu não vou te mostrar que eu tô de cueca aqui, né? Não, tô brincando, tô não, tá? Assim, nós não precisamos de muito para viver. Esses caras que eram todos ricos, quando iam produzir, quando iam se vincular a esses valores ligados à arte, eles queriam a simplicidade, porque eles sabiam que era na simplicidade que residia a felicidade. Você tem as pessoas que você ama do lado, então você é feliz. A doença não chegou na sua casa, ou a doença não chegou entre as pessoas que você ama, então, parceiro, você é muito feliz. A felicidade está em um outro mundo, em um conjunto de outras coisas que não passa pela matéria. Por isso, a ideia do Aurea Mediocritas, viu? Lá embaixo, ó. Vamos louvar a medianidade. Áurea, aquilo que seria ouro, né? Medíocritas, não é medíocre, não. Seria mediano. Então, assim, áurea medíocre seria valorizar a medianidade, não mediunidade, tá? Não é médium, não, é mediano. A medianidade. Vamos valorizar aquilo que é o equilíbrio. Por isso, inútil a truncate. Vamos cortar os excessos. Vamos cortar os excessos. Quantos calçados você tem guardado no seu guarda-roupa e quantos você usa hoje, nesse cotidiano que estamos inseridos? Quantas roupas você tem no seu armário e quantas você está usando agora? Você parou para pensar que você não precisa de tanto de fato? Então vamos cortar os excessos, vamos viver com menos. Eu tenho certeza que o cartão de crédito do seu pai ou da sua mãe ou o seu está vindo com um valor bem menor agora, porque não tem onde gastar ou com que gastar. Para que acumular tanto dinheiro se o dinheiro não tem tanto sentido? O Arcade valorizava isso. Por isso esse locus amoenos. Por isso essa busca de um lugar ameno junto à natureza. Já pensou se você estiver em uma fazenda agora, ou se você pudesse estar em uma fazenda? O seu quintal teria alguns alqueires. Você podia andar a cavalo, você podia ir ao córrego, você poderia pescar, você podia cuidar dos porquinhos, cuidar das galinhas, você podia voltar para a internet, podia assistir TV, você podia fazer tantas outras coisas que quem está dentro de um apartamento ou numa casa não pode. Então, na natureza, para eles, não tem menos. Na natureza, para eles, tem mais. Porque é lá que a felicidade acontece. É lá que a felicidade alcança seu status maior. Portanto, tudo isso se junta em uma característica: carpe diem. Colha o dia, viva o agora, aproveite o instante. Muitos alunos estão muito agoniados por estarem em casa. Eu também, meus filhos também, minha esposa. Mas se você parar bem, talvez parte da nossa agonia seja pelo simples fato de que nós não conseguimos lidar com nós mesmos. E como finalmente estamos convivendo muito tempo com nós, com quem nós somos,
talvez a gente não consiga suportar tanto a nossa essência. Por isso é também um momento de reflexão, como os Árcades propunham, para tentar nos entender interiormente. Talvez seja muito importante que a gente aprenda a conviver com nossa própria essência, que a gente enxergue quem somos para compreender o que somos. Legal isso, né? Então, assim, os Árcades usavam a arte para transpor, para extrapolar o seu limite. Isso é massa de se ver. Tá, mas chega de firula, vamos ver como é que isso se aplica nos textos e nos autores, combinado? Vamos dar uma olhadinha nisso? Uma figura de Eros e Psique, uma figura clássica, o deus do amor, né? Lindo, lindo. Estudem um pouco de mitologia, se vocês tiverem tempo, vocês vão adorar. Vamos para a parte dos autores. O autor que nós vamos discutir hoje, para a gente fechar a aula bem na poesia, e calma que na próxima aula que a gente vai fechar o arcadismo, são 3 aulas de arcadismo, uma de contexto histórico europeu e brasileiro, outra de características e autores, e a próxima de características e autores, para a gente finalizar bem os autores. O mais importante é você olhar para o texto e entender o texto. Se eu te der um texto no final do ano sem dizer o nome do autor, eu quero que você saiba de quem é esse texto. Eu quero que você saiba qual é a escola literária e você vai saber. Eu prometo para você que você vai saber. Então, é identificar o texto e saber o que precisa ver no texto. O primeiro autor que nós vamos discutir é esse cara. Tomás Antônio Gonzaga. Como esse cara é massa, gente. Como esse cara é legal de analisar. Quem foi o Tomás Antônio Gonzaga? Bom, ele é filho de português ligado à mineração. Alguns falam que ele nasceu, alguns não, né? A teoria afirma que ele nasceu em Portugal, mas ele veio bem pequenininho para o Brasil. Então, assim, ele seria brasileiro de natureza. Estudou humanidades no Rio de Janeiro e direito em Coimbra. Mas apesar dele ter estudado no Rio de Janeiro e Coimbra, ele foi para Minas Gerais, tá? Quando ele veio pequenininho, ele veio para Minas Gerais. Então, sua natureza é de Minas Gerais. Sua origem é mineira. Exerceu o cargo de jurisdição em Vila Rica, atual Ouro Preto, capital da capitania de Minas Gerais naquela época. Ali começou uma amizade com Cláudio Manuel da Costa e seu romance com Maria Joaquina Doroteia. A famosa Maria Doroteia, né? Galera, deixa eu te explicar esse contexto rapidinho. Do que nós estamos falando aqui? Tomás Antônio Gonzaga é um apaixonado. Quando os pais vieram para Minas Gerais, os pais foram trabalhar com mineração, com ouro, ciclo do ouro. Então, muita grana mesmo. Há uma diferença crucial entre os filhos do ciclo da cana-de-açúcar e o filho do ciclo do ouro. Os filhos do ciclo da cana-de-açúcar ficavam do lado dos pais porque os pais queriam que eles administrassem a fazenda ad eterno, para sempre. Os filhos do ciclo do ouro, já em Minas Gerais, é diferente. Os pais querem que esses meninos se desloquem para grandes centros e estudem, porque eles sabem que o ciclo do ouro é finito. Então, eles querem tornar os filhos doutores. E foi o que aconteceu com o Tomás, com o Cláudio Manuel, com a galera dessa época. O Tomás foi para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro foi para Portugal. De lá ele volta juiz, assume a comarca de Vila Rica, então quer dizer, ele tem um status muito grande, e foi nessa época que ele conheceu e se apaixonou por Marília Doroteia. Quando ele voltou de lá, ele tinha 37 anos, Maria Doroteia tinha 14. Que é quando eles se conhecem. Mas calma, o namoro não começou quando ela tinha 14, não. O namoro começou quando ela tinha 17. Agora sim, muita idade, certo? Lógico que também não, né? Mas naquela época era aceitável. Então, assim, ele tinha por volta de 40, 39, 40, e ela 17 anos. Os pais dela aceitaram, fizeram um bom gosto, afinal de contas ele era um juiz, né, gente? Espera aí, né? Então, e ela era apaixonada por ele. Nesse período, com o ciclo da mineração, com a cobrança do famoso 1/5, nós tínhamos um grupo de intelectuais em Minas Gerais que se formaram em Portugal ou que não tinham uma formação superior, mas que tinham uma cabeça muito liberal, liberal de liberalismo mesmo, Revolução Francesa, dos ideais iluministas. E eles se reuniam sempre para discutir como lidar com a situação de colônia. E é ali onde surgem as ideias vinculadas a uma data que comemoramos bem recentemente, a Inconfidência Mineira. O grupo de Inconfidência se reunia, e no grupo dos Inconfidentes tinha juristas, tinha comerciantes, tinha mineradores, mas acima de tudo, nesse grupo de juristas, você tinha um monte de pessoas ligadas a áreas distintas, alguns que gostavam
de literatura, outros que gostavam de economia. Os que gostavam de literatura acabam criando um grupo dentro do grupo, sacou? E esse grupo dentro do grupo era formado por Tomás Antônio, Cláudio Manuel, Silva Alvarenga Peixoto. E você tem um monte de outros que não são ligados à literatura, como é o caso do Tiradentes e uma outra galera. Então, os que tinham essa semelhança literária começam a usar pseudônimos e escrever poemas e trocar entre eles falando sobre esse amor, esse desejo, essa idealização. E aí onde ele assume o pseudônimo de Dirceu e sua amada Marília. É quando ele, portanto, senhores, escreve esse texto. Ops, esse daqui. Marília de Dirceu. O que foi Marília de Dirceu? Ó, se você está anotando, fazendo aqueles espacinhos, aqueles balõezinhos, aquele mapa mental, anota aí. Marília de Dirceu é uma obra produzida em 3 partes. A primeira parte, ele começou, ou o primeiro canto, ele começou quando ele estava namorando com ela. Só que durante o namoro, ele chegou a pedi-la em casamento, estavam noivos, próximos da data de casamento, 1 ano do casamento. Por isso, Marília de Dirceu é tão belo, é um depoimento amoroso tão forte. Quando ele estava escrevendo esse texto, a Inconfidência foi deflagrada e ele foi preso. Então, a primeira parte do livro Marília de Dirceu foi escrito ele livre e ele já na cadeia em Minas Gerais. Só que ele ficou pouco tempo em Minas. Nesse período que ele ficou em Minas, ele terminou a primeira parte. Aí eles foram transferidos para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eles ficaram presos 3 anos, cara. De verdade, 3 anos. E aí, esse período que ele ficou preso no Rio de Janeiro, ele escreveu a segunda parte. Aí, Rainha Maria assume o trono em Portugal, julga todos eles novamente e manda os caras para o exílio na África. Aí ele vai para a África. E na África, ele escreve a terceira parte. Então, são 3 partes, cada parte escrita em um contexto diferente. Nas 3 partes, ele exalta Marília, fala do amor que tem por ela, mas em todas elas, você percebe uma coisa muito interessante. Em todas elas, há um enorme sentimento, há uma enorme ideia de valorização do amor pleno, de amor absoluto. Certo? Por isso, observem um fragmento da primeira parte, das 3. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que queira, que viva de guardar ali o gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, de frios gelos e de sóis queimados. No início do texto ele começa dizendo o seguinte: Marília, eu não sou um pobre de Marredeci. Ele não está falando de riqueza física não, material não. Ele está falando de riqueza ligada à natureza. Ele está dizendo o seguinte: a minha maior riqueza é a natureza. A minha maior riqueza é o lugar que eu vivo. Por isso, eu não sou um peão de roça. Eu não sou um peão de fazenda. Eu sou dono da minha terra. Esse mundo ideal para ele, ele é dono daquele lugar. Eu tenho um próprio casal, ou seja, eu tenho minha própria casa. E nela assisto, e nela vivo. Esse lugar dá-me vinho, legumes, frutas, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Ou, se você quiser entender assim, eu vivo da natureza. A natureza me dá tudo. Lembra? Carpe diem, estou vivendo um instante. Fugere urbem, estou idealizando a natureza. Bucolismo, o ideal está junto à simplicidade da natureza. Pastoralismo, estou imitando a vida dos pastores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Convencionalismo amoroso. Marília é a sua estrela por quê? Porque Marília é aquela que o guia. Marília é a luz na noite escura que serve de luz para o seu caminho na treva. Marília é a estrela no céu que dá a ele o norte, a direção a seguir. Marília é aquela que dá sentido à sua existência. Viu o tratamento extremamente cuidadoso e amoroso? Então, Marília de Dirceu é um poema todo construído voltado para isso, para um sentimento muito forte, muito profundo e muito vinculado à natureza e à idealização da mulher junto a essa natureza. Tudo que você precisa do arcadismo, você tem na poesia Marília de Dirceu. Certo, meninos? Entendido? Beleza? Ó, qualquer dúvida pode mandar por aí que eu vou respondendo aqui. Nosso tempo já está bem no finalzinho mesmo. Eu vou ativar o som de vocês aqui, bem rapidinho. Deixa eu ver. Interromper a gravação. Não, eu deixei liberado para que vocês possam ativar o som de vocês, tá? Falta 1 minuto e meio, 2 minutos. Então, assim, não dá para fazer muita coisa mais, né?
Eu quero apenas fixar essa ideia da natureza e o que ela significa. E eu queria que vocês abrissem o áudio de vocês aí e dessem um tchau, professor. Enquanto vocês vão abrindo, deixa eu dizer uma última coisa. Galera, só para vocês se organizarem. Paramos na poesia do Tomás Antônio Gonzaga, certo? O que nós vamos fazer na próxima aula? Vamos terminar Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama e Silva Alvarenga. 8 minutos, mais ou menos, 10 minutos para cada um dos autores. Beleza? Combinado? Cada um deles esse tempo e a gente vai discutindo tudo. Tranquilo? Fala tchau, professor, aí. Tchau, professor. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Tchau, meninos. Fiquem com Deus, tá? E essa camiseta pendurada aí atrás? Você viu aí? Goiás Esporte Clube. Esse é o quarto do meu filho, velho. Eu sou obrigado a usar o quarto dele, tá? Eu não tenho espaço aqui em casa. Fiquem com Deus, achei que tá? você torcia. Estamos juntos. Estamos juntos. O que vocês precisarem, estou aqui para ajudá-los naquilo que for necessário. Valeu? Beijão para vocês. Juízo. E até o nosso próximo vídeo, até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Tchau.